Glória a Deus. Aleluia! Nosso texto para essa noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, versos 14 e a 16. Ok? O apóstolo, ele fala da seguinte maneira, através daquela carta que ele enviou à igreja que estava na cidade de Roma. Ele diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Eu dei um título para esta mensagem que é o seguinte: a eficácia no evangelho. E eu quero expressar aqui uma verdade dentro desta palavra. Não for o evangelho o poder de Deus para a salvação, os homens e as mulheres de todas as eras seriam condenados ao inferno. A chave para destravar, para se evitar esse horror do inferno é o evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, ele expressa dizendo: não me envergonho do evangelho. Você se envergonha? Olha o que está dizendo. Para nós entendermos o que o apóstolo Paulo ele expressou aos romanos, nós precisamos ir ao dentro do contexto para que os irmãos possam então entender bem aquilo que essa mensagem tem para todos nós. Paulo escreveu a carta aos Romanos na cidade de Corinto, na Grécia, por volta dos anos 50 a 58 depois de Cristo. Alguns estudiosos dizem que foi após aquele célebre sermão que ele pregou no Areópago, quando ali ele aproveitou do mote que os gregos davam em função de tantos deuses que tinha na Grécia. Ele encontrou então o altar, o Deus desconhecido, e ali ele pregou o Deus desconhecido, que nada mais era do que Deus eterno, soberano, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de ser pelos séculos dos séculos, o Deus triuno, único e verdadeiro. Ele pregou aquele célebre sermão que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Essa carta que ele enviou ocorreu no final da sua terceira viagem missionária. Paulo fez 3 viagens, pregando o evangelho, consolidando as igrejas por onde ele implantava aquela igreja e deixava ali um presbítero para orientar a igreja. Ele ia e retornava, e passava por onde ele deixava ali a semente desse maravilhoso evangelho que é
o Evangelho que nos traz a salvação. De forma tal que ele escreveu essa carta no final da sua terceira viagem. O local exato foi na cidade de Corinto, onde ele estava hospedado na casa de um irmão que se chamava Gaio. O texto foi ditado por Paulo. Ele não escreveu com a sua própria mão. Ele ditou. E tinha um escriba que escrevia tudo aquilo que ele verbalmente falava. Redundância, verbalmente falava. Esse escriba chamava-se Tércio. O momento foi no encerramento da terceira viagem missionária de Paulo, antes dele viajar a Jerusalém, onde ali ele, inclusive, foi preso, e a partir daquele momento, então, a vida de Paulo foi uma vida de prisões, de viagem a Roma, para ali ser, então, inquirido pelos romanos, pelas autoridades romanas, onde finalmente ele foi martirizado. Não foi fácil a vida daquele homem, mas ele dizia o que? Não me envergonhe. Não me envergonhe do Evangelho. Porque o Evangelho, ele chega a dizer, é o poder de Deus. Amados, chama-nos a atenção algumas expressões nessa palavra que nós, nesta noite, aqui pronunciamos. Coloca aqui no Carta aos Romanos, capítulo 1, verso de número 14, 15 e 16, e deixa aí, tá? Ok? 14, 15 e 16. Primeiro, Romanos, capítulo 1, 14 a 16. Então, são expressões que nos chamam a atenção. Primeiro, eu sou devedor. A outra expressão, estou disposto. Está no outro versículo, estou disposto. E uma outra expressão, não me envergonhe. Repita comigo essas três expressões. Primeiro você diz assim, não sou devedor. Aliás, sou devedor. Estou disposto. Não me envergonhe. Por que será que Paulo teria sido tentado a envergonhar-se do Evangelho? No comentário bíblico expositivo de W. Hermes, está escrito isso. Em primeiro lugar, o Evangelho era identificado com um carpinteiro judeu pobre que fora crucificado. Se você for analisar o Evangelho fala de um carpinteiro pobre, sem nenhum valor. Está lá no Evangelho. Então, o comentário diz assim, em primeiro lugar, o Evangelho é identificado com um carpinteiro judeu pobre que fora crucificado. Os romanos não cultivavam qualquer apreciação especial pelos judeus. E a crucificação era a forma de execução mais abjeta reservada aos criminosos. Por que deveria crer num judeu que havia sido crucificado? Esse era o contexto lá de Roma. O apóstolo estava em Corinto. Escreve, eu não me envergonho do Evangelho.
porque o Evangelho é o poder de Deus. E ele estava endereçando esta carta para a igreja que estava na cidade de Roma. Roma era uma cidade altiva, era uma cidade orgulhosa, petulante, rica. E o Evangelho vinha de onde? Vinha de Jerusalém, a capital de uma das nações minúsculas que Roma havia conquistado. Os cristãos daquela época não faziam parte da elite da sociedade. Eram os ralés, era a plebe da sociedade. Eram pessoas comuns e até mesmo escravos. Esses eram os cristãos na época. Roma, entretanto, era culta. Nela havia grandes filósofos e filosofias, porque eles tinham conquistado a Grécia e tinham trazido os melhores filósofos e a filosofia da Grécia, onde ali então eles implantaram uma cultura que inclusive até nos dias de hoje, quem estuda direito sabe o significado do direito romano. E temos um advogado que certamente ele concorda com o que eu estou dizendo. Os cristãos consideravam-se irmãos. Se você observa no livro de Atos, todos eram, certo? Tinha tudo em comum. Não era assim? Não está escrito isso aí no livro de Atos dos Apóstolos? Todos tinham tudo em comum, era uma família. Então os cristãos se consideravam um só corpo em Cristo. O que ia contra o orgulho e a dignidade dos romanos, que cada um era individualmente. O valor da pessoa era de acordo com o seu grau de instrução, o seu grau de cultura, o seu grau econômico, o seu grau social, o seu grau parental. Fora disso, não valia nada. Os cristãos, eles tinham, então, essa cultura de um corpo em Cristo Jesus. Isso feria a dignidade dos romanos. É quase cômico, meus amados irmãos, se pensar que um judeu desconhecido que vivia da confecção de tendas, no caso Paulo, planejasse ir a Roma para pregar tal evangelho, tal mensagem. Já pensou isso? Ele escreve uma carta para Roma para pregar naquela cidade altamente orgulhosa, altaneira, nariz empinado, para chegar lá, certo, pregando o evangelho de um judeu que morreu, que foi crucificado, que foi sepultado e diz que ele ressuscitou. Como é que esse homem poderia ser recebido ali na cidade de Roma? Mas entretanto ele diz assim: eu não me vergonho do evangelho. E eu quero dizer uma coisa para você: tem muitos de nós que nos envergonhamos de pregar o evangelho. Talvez até muitas vezes a citar o seu colega aqui de lado, seu amigo de tanto tempo. Eu vou já falar inclusive a respeito disso. Você se envergonha de pregar o evangelho. Amados, esse comportamento de envergonhar-se do evangelho sempre ocorre na vida dos cristãos. Em todas as épocas, desde 2000 e poucos anos para cá, isso é um comportamento que ocorre na vida do cristão. Eu já me envergonhei de pregar o evangelho. Perdi, inclusive, oportunidades de levar salvação para aquela pessoa da qual eu me envergonhei de levar o evangelho.
Em certa ocasião, Jesus Cristo falou aos seus discípulos. Coloca aqui Lucas, capítulo de número 9, 25. Os irmãos, aliás, 26. Lucas 9, 26. Os irmãos vão ver aqui, ó. Porque qualquer um de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier a sua glória e do Pai e dos santos anjos. Era o Senhor Jesus Cristo instruindo aos seus discípulos. Parece que Jesus Cristo já sabia que haveria esse potencial nos seus discípulos de se envergonhar de pregar o Evangelho. Aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele no momento oportuno. A versão que eu tenho aqui diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o que são as minhas palavras? O Evangelho. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Posteriormente, o apóstolo Paulo, que tinha um discípulo que se chamava Timóteo, ele escreveu a Timóteo na sua carta, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, verso 8, dizendo: não se envergonhe de te testemunhar de Jesus. O apóstolo Paulo colocou isso aí. Já foi com a própria mão do próprio apóstolo, escrevendo para Timóteo. 2 Timóteo 1, verso de número 8. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Muitos, na época de Paulo, se envergonhavam do Evangelho. Também muitos hoje, também se envergonham. Pastor Paulino, eu conheço um homem que durante muito tempo conviveu profissionalmente com um brilhante advogado. Eu, Tiago? Eu conheço esse homem. Ele conviveu muitos anos com esse brilhante advogado que já não está mais aqui. Mas era um advogado muito atuante nos tribunais do estado do Ceará. Entretanto, esse homem nunca jamais falou do Evangelho para aquele profissional. Por sentir vergonha, achando que o advogado tinha um nível de instrução tão grande, tão superior, e que aquele assunto não interessaria ao advogado. Pois bem, veja que as coisas que Deus promove para advertir, para ensinar, para instruir, para repreender aos seus filhos. Passado alguns anos, houve um congresso evangélico numa cidade e aquele homem foi àquele evento. Ao entrar no recinto, quem ele encontrou? Ele encontrou-se com o dito advogado, acompanhado da esposa e dos filhos. Então aquele advogado perguntou para ele: "Ô, cara, que bom te encontrar aqui. E você é crente?" Ele respondeu: "Sim, sou." "Há quanto tempo?" "Há mais de 30 anos."
Ele olhou assim para ele e disse: por que você não pregou o evangelho para mim quando éramos companheiros de empresa? Eu e a minha família encontramos essa maravilha do evangelho faz apenas 3 anos. E sabe quem pregou para mim e para minha família? Aquele homem ficou esperando, atônito. Foi um morador de rua. Quando nós saímos para fazer um ato de caridade, para levar alimentação para ele, aquele homem que recebeu aquela alimentação disse: vocês estão me dando uma alimentação que perece. Eu tenho uma alimentação que jamais perece, que quero oferecer para vocês. E esse homem está aqui. Aí chamou aquele ex-morador de rua, que tinha recebido a ajuda da família daquele advogado, e apresentou então para aquele homem, aquele crente que tinha mais de 30 anos. E aquele morador de ruas disse: o que eu apenas falei para esta família é que esta família precisava da salvação em Cristo Jesus, e que somente Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. Amados, eu faço uma pergunta nesta noite assim: por que será que Paulo expressou de forma tão contundente na sua carta aos Romanos esta expressão: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego? É do que nós vamos tratar a partir de então. Paulo, entretanto, diz: não me envergonho do Evangelho. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, vamos aprender hoje? Diga comigo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. A palavra Evangelho significa boas novas, boa notícia, são alegres novas. Vocês lembram que quando Jesus nasceu, naquela noite espetacular, naquela noite estupenda, os anjos apareceram àqueles pastores que estavam na vigília da noite, pastoreando os seus rebanhos. Eles ficaram temerosos, tiveram medo. Não tenham medo, porque hoje eu vos trago uma notícia. Eu vos trago boas novas. Trago boas novas que é para vocês e para todo o povo, inclusive nós que estamos aqui. Essa palavra é de longe a mensagem mais maravilhosa. Você que está me ouvindo nesse instante, me vendo na internet, saiba de uma coisa: a palavra de Deus, o Evangelho, é a palavra mais maravilhosa e mais assombrosa que o homem pode ouvir. Na própria declaração de Paulo, há as razões por que ele não se envergonha do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Diga comigo. Está aqui, olha. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus.
É o poder que Deus outorga a todos nós. Você um dia recebeu este poder que te transformou. Não é verdade? Eu, pelo menos, eu era muito religioso. Muito religioso. Mas não tinha dentro de mim a certeza da salvação. Não saía da minha cabeça, da minha mente, um quadro que aconteceu comigo nos anos de 1962. Quando alguém chegou para mim na cidade do Canindé e me deu um Novo Testamento. E disse: leia este livro, porque este livrinho é essencial para a sua vida, principalmente o Evangelho de João. E eu estava num colégio religioso. Um dia, o reitor do colégio me encontrou lendo aquele livro. O que você está lendo aí? Eu estou lendo esse livrinho aqui. Ele me pegou assim pela orelha e me levantou. Parece que eu estou vendo até aquele quadro. Não tinha ECA nessa época, né? E nessa época estava acontecendo a Copa do Mundo no Chile. Todos os meninos, eram cerca de aproximadamente 200 crianças, meninos, que estudavam no colégio, estavam naquela expectativa de ouvir pelo rádio, que era maior do que uma geladeira, o rádio. A transmissão do Jogo do Brasil. E ele foi e disse: você não vai assistir mais nenhum jogo do Brasil nessa Copa. Na hora do jogo, enquanto os meninos vão estar no auditório da escola, você vai ficar com a vassoura varrendo o pátio. Mas aquela palavra e aquele ato que aconteceu ficou sempre registrado na minha vida. E depois ela se consolidou. E eu pude então ter esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo por intermédio da sua palavra. O Evangelho é o poder de Deus. A cidade de Roma, meus irmãos, se gabava do seu poder militar. Era uma economia próspera. Tudo levava para Roma. Fosse por intermédio das águas, dos barcos, dos navios, fosse através da terra, por terra. É por isso que tem aquele ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma. É verdade, mas só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. A estrutura do exército de Roma, com as suas legiões e centúrias, era o orgulho do império. Mas com todo o seu império, Roma ainda era uma nação fraca. O filósofo Sêneca chamou a cidade de Roma de fossa de iniquidade. Já o escritor Juvenal
chamou-a de esgoto imundo, inundado pelas escórias do império. E havia uma razão para isso, e agora é o que eu quero que você coloque. Romanos, capítulo de número 1, verso 18 a 32. E quero que os irmãos vejam como era o estado moral da cidade de Roma, o estado espiritual da cidade de Roma. Já começa dentro da própria carta do apóstolo Paulo dizendo: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Permanece aí. Toda a criação de Deus, os céus, a terra, os animais, tudo fala sobre esse Deus, revela a pessoa de Deus. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele diz: havendo Deus outrora falado aos homens, aos nossos pais, pelos profetas, através de muitas maneiras. Há muitas maneiras de Deus falar. Se você chega numa tribo indígena, seja ela a mais primitiva possível, aquela tribo tem o temor a um ser superior. Por isso que a expressão está dizendo aqui: o seu eterno poder e a sua natureza divina tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de formas tais que tais homens são indesculpáveis. Ah, eu não sabia. As coisas mostram. As revelações mostram, os sinais mostram que existe um Deus poderoso e eterno. Vai à frente aí. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato dele se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, olha aí, tornaram-se tolos. E trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, as imagens de escultura. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocar a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais.
São insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conhecendo o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continua a praticá-las, mas também aprova aqueles que as praticam. Esse era o quadro moral, espiritual, ético, social da cidade de Roma. Amados, não é de se admirar que Paulo não se envergonhasse. Ele levaria a cidade corrompida de Roma a única mensagem com poder para transformar a vida dos seres humanos. A sua experiência pessoal dizia tudo. Ele vira o evangelho operando na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso, na cidade de Tessalônica. Ele viu o que o evangelho é capaz de produzir. E Paulo, ele mesmo, teve a vida transformada pelo poder do evangelho. Quem é que não se lembra do Saulo de Tarso? Aquele homem perverso, aquele centurião romano, que perseguia os cristãos, que tinha o prazer em matar os cristãos. Quando então ele teve aquele encontro extraordinário com Jesus Cristo, ele que também era um conhecedor de todo o judaísmo, ele que tinha sido educado aos pés de um grande instrutor do judaísmo chamado Gamaliel. Ele ia para a cidade de Damasco, cheio de muito prazer, ostentando muito orgulho, quando na estrada, cerca de meio-dia, aquela luz brilha mais do que a luz do sol. E ele cai então do cavalo em que montava. Todos os seus companheiros viram o que aconteceu, ele caiu do cavalo. Mas não, aqueles companheiros não ouviam uma voz que dizia: Saulo, 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 por que tu me persegues? E ele então diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Difícil é tu recalcitrar contra o que tu queres fazer. Aquele Saulo passou 3 dias cego. Ficou cego, irmãos. Aquela cegueira tinha uma mensagem, meu irmão. Queria dizer para eles: olha, tu estás cego das coisas passadas. O que é passado, os teus pecados, os teus homicídios, as tuas mentiras, a tua vida pregressa. Ficou cega, ficou para o passado, obliterado, está sepultado. E no momento daqueles 3 dias, ele então tem uma revelação que alguém chegaria até ele. E chega então um discípulo de Jesus Cristo, que vem, prega a mensagem, de que a mensagem poderosa do Evangelho, para Paulo, para Saulo. E ali deixa também um milagre. Recobre, tua vista será novamente, voltará à normalidade. Ele sai dali e passa 3 anos na Arábia, em profundo momento de intimidade, de revelação com o Senhor.
Quando ele volta cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de muita ousadia, para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho inicialmente para os judeus. Mas a abertura era muito maior, porque o Senhor faria daquele homem um pregador do Evangelho para a massa, para os gentios, porque o Evangelho de Jesus Cristo é para todo aquele que nele crê. É como diz a palavra do Senhor pela a própria boca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira, isso é Evangelho, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não importava mais para Saulo de Tarso, agora Paulo. Não importava mais. Não importava as perseguições. Não importava as mentiras, as dissensões, as picuinhas. Não importava a crítica de quem quer que seja. Não importava nada para ele, só importava a partir daquele momento Cristo, este Cristo crucificado, como ele mesmo disse em uma das cartas para a cidade de Coríntio. Nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para os gregos. E o que mais? Quem é que sabe? Escândalo para os judeus. É este o Cristo que eu prego. É escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Este Paulo, ele teve essa transformação. Sabe por quê, meu irmão? Porque aonde o Evangelho chega, a transformação de vidas, a transformação na sociedade, a transformação no lar, a transformação em tudo que você pode imaginar. Onde esse poder chega, haverá transformação moral, transformação ética, transformação intelectual, transformação política, transformação econômica. Porque é que a igreja tem sido tão perseguida nesses últimos tempos, inclusive no Brasil. Porque o Evangelho, ele é transformador, ele é revolucionário. Quando o Evangelho chega numa casa, tudo muda. Não é verdade? Vocês viram pelo testemunho daquele advogado? Disse, olha, quando o Evangelho chegou para nós, tudo mudou. Nós vivemos de uma forma diferente. Eu gosto muito do Evangelho, eu sou apaixonado pelo Evangelho. Diariamente, meus irmãos, o pastor de vocês tem um momento a sós com Deus. Começa às 3 horas da manhã, aí vou, certo, conversando com o Senhor. Eu tenho audiência, todas as madrugadas eu tenho audiência com o meu Senhor. Depois eu durmo, acordo cedinho, a minha mulher que sabe, e vou então para a minha devocional. Agora eu quero ver o que o meu Senhor tem a me falar dentro da sua palavra. Eu confesso aos amados irmãos que eu estou bem adiantado neste ano no estudo, na leitura da Bíblia. Antes
do dia 31 de dezembro, mais provavelmente de 14, ou entre 10 e 14, eu estarei terminando mais uma vez a leitura da Santa Palavra de Deus. Porque esta palavra é alimento para nossas almas. Mas a palavra do Senhor, dita pelo apóstolo Paulo, é essa: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para, coloque lá novamente, para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. Diga: para a salvação. Começa dizendo assim: o Evangelho, diga comigo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para o quê? Para a salvação. Mas o que é salvação? Tem muito crente que não sabe o que é salvação. Sabia disso? Eu sou salvo. Estou salvo. Se eu morrer agora, eu vou direto para o céu. E lotado de pecado. Com picuinha, com mentira, falar dos outros, falta de perdão. Eu sou salvo. Salvação, meus amados irmãos, é um ato que aconteceu naquele momento. Você nasceu naquele momento ali. Passado, naquele instante, fica para trás. As coisas velhas ficaram para trás. As coisas velhas são passadas. E eis que tudo se faz novo. A salvação, ela prossegue através de quê? Da santificação. Por isso que a palavra do Senhor diz que sem santidade de vida ninguém verá o Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, deste lado da eternidade, nós que fomos salvos, a salvação passada, nós estamos neste processo de continuidade da salvação, que é a partir de agora, que se chama o quê? Santificação. E como é que eu me santifico? Me alimentando da santa palavra de Deus, deste Evangelho. Me enchendo desse Evangelho. Me empanzinando desse Evangelho. E através das orações, através da comunhão da igreja, comunhão de todos, através, ó Deus, da missão que nos foi outorgada pelo Senhor, nos foi determinada pelo Senhor, do ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então esse processo dentro da salvação é um processo que continua até quando nós seremos então glorificados. São 3 estágios. O primeiro, a salvação passada. Segundo, a salvação continuada. E terceiro, a glorificação. Quando nós haveremos de receber um novo corpo, através ou do arrebatamento, ou através da ressurreição, para vivermos para todo sempre com o nosso querido e amado Abba Pai. Na época de Paulo, a palavra salvação tinha um sentido muito amplo. Seu sentido principal era livramento pessoal e nacional. O imperador, preste atenção nisso aqui, o imperador
de Roma, era considerado um salvador. E também um médico que curava as enfermidades. A única forma de entender a salvação é ver o homem no jardim do Éden, perfeito, absoluto, relacionado com Deus, sem pecado, no estado de perfeita inocência. Mas depois se aprende que ele foi tentado e caiu, cometeu aquele ato de pecado, o que o levou a terríveis consequências. Quando nós estávamos no jardim do Éden, nós estávamos vivendo o estágio que o Senhor sempre almejou para todos nós. Não tínhamos pecado, convivíamos em Adão, convivíamos com o Senhor diariamente. Na viração do dia, o Senhor vinha passear com os nossos primeiros pais. Mas o pecado chegou e estragou tudo. Aí, a partir daquele momento, as consequências, todos nós sabemos e enfrentamos a cada dia, através de doenças. Doenças físicas, doenças psicológicas, doenças psicossomáticas, através de intrigas, através de angústias e muitas outras coisas que o pecado nos trouxe. Salvação é a libertação do homem das consequências da queda do pecado. Isso é que é salvação. Por isso que o Senhor disse: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele sempre esteve à disposição para libertar. Se você chegou aqui nesta noite amarrado, engaiolado, trancafiado, saiba que o Senhor nesta noite, Ele quer lhe tirar deste cativeiro. Ele não se satisfaz em ver você no cativeiro, porque Ele veio para trazer liberdade, lhe trazer vida, e vida em abundância. Meus amados, a única maneira de o homem e as mulheres serem salvas é pela fé em Cristo Jesus, conforme é proclamado no Evangelho. Não tem outra alternativa. Não tem plano B. Só existe o plano único. É através da fé em Cristo Jesus. Não, eu sou bonzinho. Eu faço boas obras. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, ali, no tempo de Pentecoste, capítulo 4, versículo de número 12 de Atos, diz assim: e em nenhum outro há salvação. Olha aí, salvação. E em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em outras palavras, só Jesus Cristo salva. O apóstolo Paulo, ele disse: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Aqui é expressada a amplitude do Evangelho. De todo aquele que crê. Não é de uma pessoa. Não é da pastora Célia somente. Não é do pastor Bosco somente. É de todo aquele que crê.
Aonde você estiver, este evangelho tem a abrangência, ele abrange onde você está. Se você crê no evangelho, se você crê neste poder que é o poder de Deus para a salvação, este evangelho é para você. Todo aquele que crê. De forma tal que não é uma mensagem exclusiva, mas é uma mensagem inclusiva. Quando o apóstolo Paulo estava preso, conjuntamente com Silas, eles cantavam à noite dentro daquela prisão, na cidade de Filipos. Estavam presos por quê? Por causa do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eles cantavam e oravam, e de repente há um terremoto. As portas das prisões se abriram, todos os presos fugiram. O carcereiro, que tinha a responsabilidade para com aqueles presos, ficou apavorado e pediu luz, e perguntou para Paulo e Silas: que devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo diz assim: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu quero nesse momento dizer a você que está aqui, que é o único dentro da sua casa que é salvo, que já foi ganho pela abrangência deste evangelho. Você é essa luz que o Senhor colocou dentro da sua casa. Através de você, aqueles que estão nas trevas vão ser alcançados por esta luz. E o Senhor está trabalhando. O Senhor é o dínamo que está dando a força para que essa luz cada vez mais ela seja clareante para a salvação da sua família. O Evangelho, meus amados irmãos, é uma mensagem para todas as pessoas, pois todas as pessoas precisam ser salvas. Você que está aqui, que ainda não é salvo, você precisa ser salvo, e só através de Jesus Cristo você tem esse privilégio. Como vemos, meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitos foram salvos das pregações de Paulo e dos apóstolos. E continua essa missão da igreja na pregação desse Evangelho. A eficácia do Evangelho é a outorga do poder de Deus. Meu irmão, tenha responsabilidade. Para não dizer outra palavra. Tinha um pastor que dizia, ao invés de dizer ter responsabilidade, assim: meu irmão, tenha vergonha. Pregue o Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Leve o Evangelho a toda criatura, ao seu colega de trabalho, ao seu colega de faculdade, ao seu professor, ao seu cliente, aquele que está com você, ao lado de você, no ônibus. Se você está indo no Uber, pregue o Evangelho para aquele homem que está conduzindo o Uber. Sem dúvida, é o maior desejo de Deus
que nesta noite você ainda que não é salvo, venha a se salvar. E é só através da aceitação de Cristo, o Senhor, desse Evangelho, que você poderá ser salvo. Incline a sua cabeça. Faça nesse instante a sua oração. Você que é crente, que se envergonha do Evangelho, peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, me perdoa, Senhor. Porque foram tantas e tantas vezes que eu me envergonhei de pregar o Evangelho, tendo a oportunidade de pregar este Evangelho. Mas eu me envergonhei. Me perdoa, Senhor. E coloca em mim, Senhor, a ousadia que Tu colocaste, Senhor Deus, nos Teus apóstolos. A ousadia que Tu colocaste no apóstolo Paulo, Senhor. Coloque em mim esta coragem, Senhor Deus. Me torna atrevido, Senhor, ou atrevida, nesse aspecto. Porque os homens estão perdidos, o mundo está perdido, o Brasil está perdido. E precisa urgentemente deste Evangelho, deste poder. Só Jesus Cristo salva o Brasil. O Brasil precisa urgentemente da pessoa de Jesus Cristo. Rio Grande do Sul, onde ali foi levantado uma estátua de Lúcifer, você precisa de Jesus Cristo. Você que levantou aquela estátua dentro desse sítio, você precisa de Jesus Cristo. Você aqui do Ceará da Taíba, que levantou também uma estátua ao diabo, você precisa de Jesus Cristo. Experimente Jesus Cristo na sua vida e você vai ver a diferença que vai acontecer para você, para a sua família, para a cidade da Taíba, para o município da Taíba. Brasil, autoridades do Supremo Tribunal Federal, vocês todos precisam do Evangelho de Jesus Cristo. Muito me entristeceu quando vocês ali zombaram do Evangelho. Mas eu orei por cada um de vocês. Vocês estão nas minhas orações. Vocês não irão para o inferno se aceitarem Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Brasileiros, nós estamos a poucos dias da eleição. O Brasil precisa de Jesus Cristo. Peça a Deus sabedoria, brasileiro e brasileiro, para escolher os dirigentes, as nossas autoridades de forma certa, tanto para a presidência e vice-presidência da República, como também, brasileiros, para o Senado da República, para a a Câmara Federal, para os governos estaduais, para as Assembleias Legislativas. Vocês precisam de Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus Cristo. Porque quantas vezes nós temos proclamado enquanto igreja que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Mas o Brasil, igreja do Senhor, só será do Senhor Jesus Cristo quando todos nós pregarmos esta palavra do Evangelho, e dizer: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu não sei se desta noite nós temos aqui alguém que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que ele quer nesta noite fazer essa decisão. Faça o sinal assim: se pastor, eu quero nesta noite receber a Jesus. Tem alguém? Você que está me vendo através da internet,
neste momento que você está me vendo, quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Diga: Senhor Jesus, eu te quero. E procure a igreja mais próxima, o pastor da igreja mais próxima onde você estiver, e diga: eu aceitei Jesus Cristo através de uma mensagem que eu ouvi na internet, e eu quero fazer essa minha decisão e quero que o Senhor ore por mim. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor Deus, foi entregue. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu entreguei, Senhor. A palavra é tua, e a palavra do Senhor não volta vazia. Faz, ó Deus, o que te apraz, aonde chegar, seja nos ouvidos e na visão de quem chegar, Senhor. Faz, ó Deus, aquilo que te apraz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.